Fala galera do Movingcast, tudo bem? Hoje vamos receber o Carlos Boixá. Ele é diretor de tecnologia e engenharia industrial na Vale. Boixá, prazer te receber aqui, ter essa oportunidade de a gente compartilhar sua história e tanta conquista aí que a Vale vem conquistando. Obrigado, Gaudi. Olá a todos. Primeiramente, agradecer pelo convite, uma honra estar aqui com vocês e parabenizar pela iniciativa também do Movingcast, chamando aqui algumas pessoas para que a gente possa compartilhar o conhecimento e ter essa troca. Ah, legal. O grande propósito nosso é levar experiências reais de pessoas que vêm fazendo a diferença para que o pessoal possa se inspirar, né? Esse aí acho que é a missão aí do Movingcast. Bem bacana a missão. Ah, legal. Dentro dessa linha que você vem fazendo, né? A gente percebe isso, uma atuação muito presente nas redes sociais, levando essa questão da inovação, todo um repertório aí de já ter trabalhado dentro da área de consultoria, já ter sido empreendedor. Como você chegou nesse momento de trabalhar na Vale, fazendo esse papel de tecnologia, toda essa parte de engenharia? Como que você chegou na Vale, que é sua casa hoje? Nossa, a história é longa. Não sei se você prefere que eu começo de trás para frente ou de... Conta pra gente grandes marcos, assim. Quais são aqueles momentos que você falou assim, olha, quando isso aconteceu, hoje eu consigo entender como eu cheguei aqui. Então vamos lá. Acho que um primeiro grande marco, obviamente que eu fui fazer engenharia, né? Minha família, uma parte é empreendedor, pequeno médio, outra parte engenheiro. Meu pai é engenheiro de formação, engenheiro metalúrgico. E aí, na época, eu fui fazer engenharia elétrica e eletrônica de telecomunicações na PUC Minas. E gostava muito da área de automação. E eu fui fazer um estágio, o primeiro grande marco foi um estágio na Siemens, que foi justamente um estágio que eu fui trabalhar com automação industrial, tanto a parte técnica quanto comercial, desenvolvimento de negócio, arquitetura. E aí, logo no início de carreira, um dos primeiros projetos que eu trabalhei foi com a Vale em mineração. Então, pelo fato de estar em Belo Horizonte, no início eu comecei muito com mineração e siderurgia, em termos de segmento. Tinha alguma coisa no Triângulo Mineiro de agronegócio e a Fiat também em termos de automotivo, que hoje em dia é Stellantis, né? Mas no início de carreira foi isso. Então, lá eu fiz o meu estágio, depois trainee, participei do programa de desenvolvimento de talentos na Siemens e depois assumi uma posição em Minas e depois eu vim para São Paulo. Então, em São Paulo, eu já comecei a lidar com outros segmentos. Então, assim, esse foi o primeiro marco. O segundo marco foi quando eu saio da Siemens, vou para uma empresa japonesa chamada Onron, para intraempreender, montar um escritório no Brasil para atender 5 estados. Eu lembro que tive que montar o escritório, contratar as pessoas, montar a equipe, enfim, ter os primeiros projetos. Então foi um trabalho bem Você ganhou uma missão e um budget. Exatamente. Eu estava empreendendo com dinheiro japonês, resumindo, que a empresa era japonesa. Essa questão de empreender, o empreendedorismo, né? Seja o intraempreendedorismo, conforme eu tenho conversas aqui, eu começo a perceber. Eu não sei se eu estou selecionando ou se estão vindo pessoas com essa característica, mas eu começo a perceber que os grandes líderes já têm essa questão do empreendedorismo, mesmo antes de chegar na liderança. Tem sido muito comum. Você pega, por exemplo, ano passado eu dei 35 palestras. As palestras que tiveram maior procura foi sobre intraempreendedorismo. É uma habilidade super desejada hoje nas organizações. Você vê um aumento em termos de procura. E aí, é claro, o intraempreendedorismo, quando ele olha o perfil das pessoas em si, ele, por exemplo, vou te falar o meu caso, né? Desde o meu primeiro estágio, ainda antes da Siemens, na Toshiba, eu sempre trabalhei como se a empresa fosse minha. Eu sempre tive uma atitude. Um sentimento de dono que a gente fala hoje na Vale, né? Mas que o mercado usa muito como ownership. Sempre tive isso. Então essa é uma característica. Uma das, né? Essa postura, essa percepção, essa atuação do sentimento de dono. Acredito que quando começou você não sabia do nome disso daí, né? Não sabia, a menor ideia. O que você, quando você punha isso em prática, o que você estava buscando? Era uma diferenciação? O que eu pensava fazer era o seguinte, por exemplo, eu trabalhava numa área, fazia estágio numa área. Na hora que terminava minha atividade, em vez de eu ficar ocioso, parado, eu já olhava para a área do lado aí, o que tem de serviço para mim? O que eu posso fazer? Como é que eu agrego valor? Como é que eu faço o meu, que realmente eu tinha que fazer ali o básico bem feito, entregar com qualidade, mas também fazia o algo mais, porque eu tinha que cavar uma situação. Você pega no caso da Siemens, por exemplo, quando eu entrei na Siemens de estágio, eu sabia que não tinha uma outra posição. Tinha a posição de um engenheiro master,
que inclusive virou muito amigo, um professor, virou meu padrinho de casamento depois Que ainda. legal. Mas, obviamente, que eu o respeitava muito e não é que eu queria a posição dele. Eu trabalhava para ter uma posição a mais. Então, eu tinha que fazer algo diferente. Eu tinha que agregar de alguma maneira que a empresa enxergasse e falasse assim, não, peraí, para essa função aí, merece ter mais uma posição. Ou seja, você já enxergava uma questão de carreira e aí, Já. pelo que você está falando, eu não precisava derrubar quem estava Não acima. precisava. Eu preciso ajudar a construir. E aí você começou a entender as demais áreas. Aí você deixou de ser um técnico especialista e já começou a conhecer mais temas. Já comecei a conhecer mais temas. Aí, no caso da Onron, da empresa japonesa, eu fui assumir a minha primeira posição de liderança. E eu lembro que eu tinha 20 e poucos anos ainda, moleque, e ficava o tempo inteiro tentando, na época, usar terno e gravata, deixar a barba, tentando fazer alguma coisa para parecer um pouco mais velho. Tinha uma equipe heterogênea, tinha pessoas lá de 60 anos, tinha pessoas... Você falou 21 anos. Eu tinha 20 e poucos anos, deixa eu tentar lembrar. Eu tinha 23 para 24 anos. Ou seja, de performar, você tinha uma performance muito boa dentro da... Quando eu falo técnico, assim, na área de especialização que você tinha, que na nossa carreira acaba sendo técnica, mas aí você, com pouca idade, se tornou um líder. A primeira posição de liderança. Qual foi o tamanho da pancada? Foi bem interessante. Aí, na época, eu lembro que eu entrei num MBA também, na FGV, em gestão comercial. E aí, tudo que eu aprendia lá, eu já chegava e tentava fazer com o time já nas reuniões semanais. Então, era muito bacana. Começava a reunião nossa, eu já colocava uma frasezinha, um videozinho, alguma coisa do tipo para começar a reunião. E eu lembro de uma coisa, olha que coisa bacana. Pra você ter uma ideia, daqui a 2 semanas eu vou estar com essa mesma turma almoçando. E aí a gente vai estar colocando papo em dia. A gente faz isso uma vez por ano, bem no final do ano. É uma turma que a amizade ficou até hoje, já se passaram muitos anos, e aí onde a gente ia era nítido a energia que esse time tinha. O time se destacava realmente pelo companheirismo, pela energia, era um time realmente de alta performance e que batia todas as metas que a gente tinha lá. Basicamente, uma frase, você comentou aí 4, 5 competências que o mercado busca absurdamente nos profissionais e pessoal que está em casa, né? Você trouxe a atitude, já estava falando, aí você falou do networking, aí você falou da parte da dedicação, né? Percepção para ir você conseguia resultado, e eu acho que tinha mais alguma aí no meio do caminho. E a liderança, né? Que a gente estava falando do sentimento de dono, né? Ownership. Perfeito. Falando do sentimento de dono, ownership. Ou seja, para quem está em casa, eu sempre falo, já vai anotando no caderno, porque às vezes a gente não consegue explorar, acho que nem é o propósito. Mas você acredita que é um outro padrão? O pessoal fica muito novo, começa a coordenar, fala assim, agora, o que eu vou fazer? Porque agora eu não sou mais o técnico, agora eu tenho que liderar pessoas. Tem gente que se perde nessa transição, desafio, né? Quando você assume a posição de liderança, realmente você tem que ter um cuidado, buscar ser uma liderança mais no intuito de servir. Então, não confundir o ser do estar. Uma coisa é o que você é, a sua essência, outra coisa é você estar. Hoje eu estou como diretor de tecnologia e engenharia industrial da Vale. Mas a gente tem que tomar cuidado para não misturar esse tipo de coisa. Manter nossa essência, né? E nosso propósito. Acho que isso é o que faz a reputação, né? Acho que é uma coisa que o profissional mais tem que cuidar, né? Quando você estava comentando que você entrou no MBA, você começava já a testar. Já tentar botar em prática. Quantas mudanças, vamos dizer assim, eu vou tentar puxar um pouquinho da minha carreira. Eu lembro que quando eu comecei a fazer MBA, no final do meu MBA, o meu time tinha mudado. Mas eu não tinha desligado ninguém. Foi que eu fui mudando a atitude, a forma, e aí buscando novas coisas. Esse aprendizado contínuo, você mantém até hoje? Mantenho. Tem uma coisa que minha mãe falava comigo. Minha mãe era... Falei do meu pai, né? Agora falando da minha mãe. Minha mãe era professora de português e inglês. Gramática, literatura e tal. Aposentou também. Ela falava comigo assim uma coisa. Meu filho, uma coisa que ninguém nunca te tira é o conhecimento. Então, não deixe de buscar o conhecimento, de estudar. Então, o que hoje em dia fala-se aí de lifelong learning, isso daí eu já, na verdade, escutava dentro de casa com a minha mãe, com outras palavras, obviamente. Sim. Não dessa maneira, mas eu sempre busquei esse conhecimento. Tanto é que depois do MBA, eu sempre fui alterando cursos de curta duração, com longa duração, coisas mais formais, menos formais. Então,
sei lá, depois do MBA eu fiz o mestrado, né, na Fundação Dom Cabral, que eu sou professor lá, inclusive. Fiz o mestrado em Gestão Contemporânea das Organizações, mas fiz 2 cursos de conselheiro, aí tem vários cursos de negociação, curso de liderança, arte de liderar. Eu lembro que eu fui fazer um treinamento com o Cortella, Mário Sérgio Cortella, Muito também bom, né? muito bom. E deixa eu te perguntar, quando você vai decidindo a sua estratégia de aprendizado, Uhum. você falou, né, coisas às vezes curtas ou de mais longo prazo, mas você viaja assim total, não, isso aqui eu nunca vi na vida, vou ver qual é que é, ou você vai pegando uma zona mais próxima para ir ganhando força? Olha, Que estratégia você usou e qual você indicaria caso seja diferente da que você usou para a galera? Eu usei uma estratégia que na época não tinha a menor noção disso, que hoje em dia eu tenho uma visibilidade melhor, que é o que eu chamo é uma estratégia de cauda longa. É como se os temas todos estivessem interligados. Então eu fui falando da minha carreira, depois eu vou continuar falando, né, depois da honra para onde eu fui e tudo. Mas se você for analisar, independente de onde eu estava, tinham sempre temas que me acompanhavam. Então um dos temas é transformação e inovação na indústria. Aí desde indústria 4.0, transformação digital na indústria, engenharia, automação, convergência IT/OT. Então esse é um bloco. Um outro bloco é o fato de empreender, intraempreender. Então, comecei falando de intraempreendedorismo, daqui a pouco a gente vai falar sobre empreendedorismo, depois voltei a intraempreender. E o terceiro bloco que tem a ver com liderança, carreira, gestão de pessoas. Então, na prática, quando for olhar minha carreira ao longo dessa trajetória aí de vários anos, vai ser sempre pautado nesses 3 pilares. Esses 3 blocos aí você vai coordenando. Tem um momento, por exemplo, que é como se tivesse um 4º bloco mais de gestão de negócios, vendas, marketing, que isso foi um pouco mais forte. Aí tem outros momentos que menos. Então, enfim, talvez esses 3 ou 4 blocos. Tem uma certa sustentabilidade. Você vai coordenando para chegar. Aí você deu um gancho aqui para mim. Você comentou do intraempreendedorismo, até que você... Na empresa japonesa que, né, te convocou aí para subir. Imagino que foi um sucesso. Mas você chegou a empreender, ter uma empresa por conta. Conta um pouquinho aí pra gente. Sim, foi o seguinte, na época da Onrum, a empresa teve uma mudança de diretor-geral, e aí o diretor que assumiu, ele estava com uma filosofia de trabalho diferente do anterior, das gerências já tinham, acho que das 9 gerências já tinham trocado 7, só não tinham trocado aí mais um, porque realmente... dava resultado, estava numa linha de sucessão, tinha um clima muito bom, então não tinha por que mexer. Mas era um negócio que eu já estava um pouco incomodado com relação a isso, e surgiu o convite da GE para assumir uma posição que era nacional em vez de ser uma posição regional. E nessa posição nacional era para voltar a trabalhar com o mercado de mineração e cirurgia, porque na Honra eu estava trabalhando com farmacêutico, alimentos e bebidas, automotiva, eu estava... aí comecei a mexer em mercados que eu nem imaginava. Que você não tinha mercado moveleiro, mármore e granito, laticínio. Então, assim, foi ótimo em termos de aprendizado. Eu falo que hoje talvez eu tenha uma abrangência de conhecimento em vários segmentos. Eu não vou até a página 100 de um segmento, mas eu vou talvez até a página 70, 80 de uma série de segmentos. Né? Você tem talvez a parte de mineração. Mineração eu vou mais. Vai, né, engenharia. Vou mais. Mineração e cirurgia eu vou mais. Muito plural ali. No resto eu navego também. E desculpa, depois você retomar na questão do empreendedorismo, só para pegar um gancho. Dentro dessa questão da engenharia e todas as questões, você citou brevemente, mas você revê todos os processos da empresa, como que normalmente a temática que você trabalha? Porque você já conhecia os detalhes, né? Aí quando você foi para essa outra, sendo líder, aí você teve que usar alguma técnica para poder virar um consultor ali, né? Eu acho que isso vai ficar mais evidente quando eu chegar no capítulo que eu trabalhei na Accenture. Ah, legal. Então, que ali eu vou ter um papel mais consultivo, aí vai ficar mais claro. Mas imagina o seguinte... Os pontos vão se juntar, vão né, se juntar. Carreira. Imagina que nessa época da GE eu encurtei a minha passagem pela GE, porque eu já estava com essa vontade de empreender por conta própria. E aí eu juntei com outros colegas e a gente montou uma empresa. Essa empresa se chamava Logix. E aí, quando a gente montou a empresa, eu lembro que as coisas aconteceram tudo muito rápido. Imagina no primeiro ano você vender 14 milhões em contrato. No primeiro ano de empresa.
Você ainda tá... A gente abria um escritório, de repente vendia mais contrato e pegava outra sala do lado. Aí vendia outro contrato, aí não tinha mais no prédio, tinha que pegar a sala no prédio da frente. Foi um crescimento muito rápido. Foi um crescimento muito rápido. Aí tinha uma fábrica também de painéis, a parte de hardware e tudo mais. Ficava em outra cidade, aí já não cabe mais, já pega uma outra fábrica maior. Então era o tempo inteiro já mudando em termos de estrutura, um modelo descentralizado. Então, e isso foi um desafio bacana que você pega. Quando foi em junho de 2017, a gente já tinha tido duas sondagens, né? E acabou uma se concretizando. A gente vendeu a empresa para uma outra empresa maior, chamada Cast Group. E aí essa venda acabou, quando ela aconteceu de fato, a gente tinha quase 200 funcionários. Então já era um grupo, na verdade, com 3 empresas e uma startup. Já era então, robusto, já estava virando uma farm de negócios ali, né? Então ali já foi muito rápido. Menos de 4 anos você montar a empresa e chegar no... Acho que em termos de negócios realizados, em termos de vendas, somando os 3 anos e meio, 4 anos, deu mais de 100 milhões. Isso, então... para quem está em casa, referência, isso é muito grande, né? Ainda mais no Brasil tem um desafio. E um novo entrante, né? Vocês começaram... Novo entrante. E o que você... Começamos em 2013, 2014, então tinha crise no meio, você tem você tem a dificuldade em termos de impostos, a dificuldade que na época a gente muito jovem não tinha garantia real, ia para banco negociar, e as maiores negociações eu brinco que não era nem com o cliente, não era nada, era com o banco. Porque imagina você ganhar um projeto de 5 milhões, alguma coisa assim, você tem que colocar dinheiro na frente e aí você tem que ir no banco para negociar. Isso que você comentou, né, um breve comentário aqui na Moving, e acho que acontece com todo empreendedor que tá em casa. A gente tem um trabalho, né? Aí quando você começa, obviamente, projeto, você começa a vender os projetos, e aí você tem que ativar o projeto. Para ativar o projeto, você faz dispêndio, né? Então tem hora que você fala assim, nossa, tem um projeto vindo. Daí no começo você fala, será que dá para esperar mais umas 2 semanas? Só que não é assim que funciona, né? Não é. Negociou, às vezes demora 2, 3 meses para negociar Ainda mais fecha... quando não é só serviço, porque lá era a solução, turnkey. Então tinha hardware, software. Não, tem que fazer tinha que comprar, pagar antes às de vezes receber. Importado e tudo mais. Tem que... Tinha esse desafio. Esses são os desafios do Mas empreendedor. eu lembro que na época a gente operava com 7 bancos. 7 bancos distintos. Ia fazendo, né? Mas olha, uma coisa que eu me orgulho, tá? Nesse tempo todo empreendendo, eu nunca atrasei nem um dia de salário de funcionário, nada. Eu já atrasei, obviamente, na época, imposto, fornecedor. Já tiveram momentos que eu estava muito tranquilo financeiramente o ano inteiro. Mas tiveram momentos que a gente tinha dificuldade ali no mês, que não sabia como é que a gente ia honrar com a folha no quinto dia útil. Que o pessoal fala do fluxo de caixa, né? Às vezes mas a gente sempre honrou. Sim. Então isso é uma coisa que eu tenho orgulho. Acho que todo empreendedor, né, aquele real empreendedor que tem propósito, ele não vai levar o dele para casa, ele vai se virar de algum jeito, mas a parte do salário das pessoas... acho que o empreendedor com valor ele não dorme. Imagina, são 150 a 200 famílias que dependia na época, né? Então você tem uma responsabilidade social grande também. E aí, beleza, depois que teve o momento que a gente vendeu a empresa, aí eu fiquei como diretor executivo, head. Imagina que a empresa virou uma unidade de negócio dentro da outra maior que incorporou, comprou. Né? Cada sócio foi ocupando uma posição. Eu ocupei uma posição de ser o head dessa BU voltado para o mercado privado, que é aquilo que eu domino mais, né? Sempre dominei mais. Então, tudo que era indústria 4.0, automação, energia, transformação digital da indústria. Então, foi um período muito bom também, porque a empresa que comprou era muito especializada no mundo de TI corporativo, SAP, URP. Então eu comecei a frequentar, por exemplo, eventos. Eu já dava palestra desde 2007, desde a época de cima eu já dava palestra. Mas eu comecei a frequentar eventos da SAP, da Oracle e dar palestras sobre indústria 4.0, conversar lá. Essa época eu trabalhava na IBM e era um tema muito quente. Pois é, IBM. E eu acho que... Com o Watson também lá. Exato, e é análogo, né? Tinha indústria 4.0, aí tinha muita mídia no sentido... As grandes empresas, né, apostando muito nisso. E é um negócio que faz muito sentido mesmo, né? Buscando eficiência operacional e tudo mais. Um momento bem legal. Acho que você soube... e foi aquela bacana. História, né? A sorte está do lado de quem trabalha, né? Ou seja, você tinha uma competência técnica, tinha uma rede,
empreendeu, conseguiu entender os momentos. Aí eu busquei tentar ter uma amplitude que, além do mundo de engenharia, de tecnologia industrial, ter também o conhecimento do mundo de tecnologia. O ecossistema além foi da abrindo, indústria, né? o ecossistema foi abrindo, aí começou a entrar um pouco a parte mais consultiva também, que é aquilo que eu tinha perguntado agora há pouco. Sim, aí chegou lá. Né? Até que chegou o momento que depois de 2 anos, quase 2 anos, que tinha passado todo o administrativo, financeiro, compras, RH, ajudado a capacitar mais de 30 gerentes de negócio da empresa que adquiriu, aí eu fiquei pensando o que eu ia fazer da vida, né? E aí, numa dessa, eu falei, pô, tudo bem, 4 anos empreendendo, mais 2 anos nesse período pós a venda da empresa, né, a M&A, 6 anos ao todo. Falei, e agora, né? O que eu vou fazer da vida? Aí, na época, eu lembro que eu pensei em montar um restaurante argentino-uruguai em BH, que eu adoro churrasco, né? Adoro carne e tal. Ainda bem que eu não fiz isso, que depois veio a pandemia, né? E restaurante teve um momento delicado ali, gigante, teve um impacto gigante com a pandemia. Eu pensei em montar uma pousada no sul da Bahia. Eu gosto muito daquela região do sul da Bahia. Tem alguns terrenos lá e tal. Em Corumbau, não sei se você conhece, perto de Caraíva. Eu recomendo, lugar lindo, maravilhoso. E aí, na época, eu recebi 2 convites. Um deles da Accenture, para voltar a ser executivo. Aí eu fiquei pensando, pô, depois de 6 anos aí, como é que vai ser essa história? Será que eu vou me adaptar? Ser funcionário de novo? Como é que vai ser isso daí? E como encaixar esse propósito dentro? Como é que eu encaixo? E nesse meio do caminho, quando foi em 2018, eu parei para refletir sobre o meu propósito. Foi bom você ter falado. Meu propósito de vida. Então eu entendi que o meu propósito era o de impactar positivamente a vida das pessoas e transformar as empresas. Então eu falei, pô, tá bom, mas como é que vai encaixar agora e dentro do meu propósito, o que eu quero para mim, esse convite da Accenture. Como ajustar o momento com o convite, com o seu propósito, né? Exatamente. Porque normalmente é natural, né? A gente acho que acaba sempre pensando, falando, né? Tendo um caso de sucesso como o seu, e imagino que tenha sido uma questão de bom impacto financeiro. Aí você fala assim, olha, agora eu vou acalmar. Mas vai acalmar o quê, né? Porque depois, eventualmente, o que ia acontecer? E com 30 e poucos anos, é difícil, muita lenha ainda pela frente. E aí, quando você refletiu, você falou, pô, eu acho que talvez você pode até seguir os seus projetos que você imaginou. Mas você foi convocado aí pelo seu propósito. Fui convocado, e aí eu lembro que eu já tinha uma admiração pela Accenture também, porque olha como é que é curioso, né? A Accenture, em 2008, comprou uma empresa chamada Atam. A Atam era uma empresa que trabalhava com automação industrial e TI industrial. E a Accenture trabalhava com consultoria e tecnologia mais na camada corporativa, foi lá e comprou. Depois desse ponto veio a Stefanini, que adquiriu a EHM, a Engineering adquiriu a Loga e a Cash adquiriu a Logix. Ou seja, eu estava na linha na sequência em termos de aquisições. Então, quem abriu a porteira com relação a isso foi a própria Accenture. Ela que teve a visão. Foi o movimento e a galera foi neutralizando, vamos dizer assim. A galera foi seguindo esse movimento, viu que fazia sentido e realmente faz. É pegar a convergência IT-OT, né? Tanto é que a gente fala disso até hoje bastante. Tem aquelas dificuldades de como implementar isso nas organizações. Mas o valor tem, né? Se você souber fazer, você acha o valor. E aí, eu falei, tá bom, então vou topar trabalhar na Accenture. Fui para lá. Eu lembro que quando eu entrei, o Renato Improta, que era o meu líder lá na época, né, virou um amigo também, gosto muito dele, ele comentou assim, Boixá, a gente já tem muita coisa aqui em mineração e siderurgia, ajuda a gente com outras coisas, a gente tem quase nada aqui, né, em outros segmentos e tal. Aí eu falei, poxa, Improta, legal, mas assim, cara, vamos lá, né, vale, conheço muita gente, conheço processo produtivo, conheço tal. Gerdau, meu pai trabalhou a vida inteira na Gerdau, na Sominas, aposentou lá, eu sempre tive contratos com a Gerdau, eu tinha contrato guarda-chuva com a Gerdau, com a minha empresa. E você pega o Anglo América também, que tinha contrato guarda-chuva, ou seja, eu tinha conhecimento, relacionamento, né, você quer usar aqui tudo, ou você quer que Mas ele falou assim, entendo, só que eu preciso do seu lado empreendedor também, ou seja, fazer acontecer foi ativado de novo. Aí eu falei, beleza, ótimo. Aí pra mim foi bom, porque eu fui intraempreender também. Então, eu acho que fez um asterisco, ele fez uma marquinha, adicionou uma marquinha aí nessa... Adicionou, e o legal lá na Accenture que tinha tanto um aspecto de estratégia e consultoria, quanto de tecnologia e implementação de solução e de operação e sustentação, ou seja, era realmente um trabalho bem end-to-end na indústria. Aí eu tô vendo esse biscoito que tá aqui, né? Biscoito da Balduco, né? Esse biscoito é ótimo. Esse é muito bom. Olha que curiosidade. A primeira empresa na época foi
eu entrei num projeto de eficiência energética, precisava ter alguém que conhecesse de eficiência energética, e eu era especializado nisso também, eu entrei num projeto, mas o segundo projeto que eu fui trabalhar, e na primeira venda mesmo de novo contrato, foi com a Balduco, que é o biscoito que está aqui, né? Ou bolacha, né? Cada lugar fala de um jeito. Mas a Balduco, eu lembro que na época ela estava fazendo uma migração do RP, saindo do que ela tinha para o SAP S/4HANA, e aí, consequentemente, teria que conectar com sistemas industriais. Industriais, né? Como fazer isso? E aí tinha um MES, né, no meio do caminho. O MES, para quem não sabe, é como se for, o Manufacturing Execution System é como se fosse o coração ali da operação, da produção. E aí, dentro disso, ela precisava ver o que ela ia fazer com o MES. Ela tinha ela não sabia se ela ia conectar ele com o novo RP, ou se ela migrava ele também, enfim. No final das contas, eu fui lá fazer um trabalho junto com o time e a gente conseguiu fechar esse contrato e implementar o MES na Balduco para todas as 5 fábricas. Então, eu tive algumas vezes lá em Extrema, na fábrica de Extrema, que é uma fábrica bem bacana lá com o time. Então, assim, tô vendo aqui Balduco, mas só para representar que eu comecei a trabalhar também mais outros segmentos, que eu já tinha trabalhado também na Onro e na Siemens, mas eu estava mais especializado em mineração de siderurgia até então. Aí eu comecei a trabalhar com alimentos, não só Balduco, mas M. Dias Branco, Nestlé, mercado de bebidas, Heineken, Ambev, agronegócio com a Cargill. O Maxentry tem um leque gigantesco. Aí voltei a trabalhar com a Fiat, Stellantis, o primeiro projeto de 5G no Brasil, em novembro de 2021, assim que homologou 5G no Brasil. Foi um projeto piloto que nós fizemos, na época, Accenture, TIM e Stellantis, em Goiânia, Pernambuco, uma aplicação de 5G lá. E eu tive a oportunidade de ser um dos líderes desse projeto, depois teve um reconhecimento global desse projeto e tal. Então, comecei a trabalhar com uma série de setores dentro da Accenture, e o time foi crescendo. Entrei numa área que tinha 150 pessoas, e aí, quando eu saí de lá depois de 5 anos, essa mesma área que o Renato Improta lidera hoje tem 1.000 pessoas, então eu ajudei a fazer esse crescimento. Prosperou lá. Prosperamos. Então, você conversar com a turma lá na Accenture, eles vão te falar um monte de casos para contar, desde pessoas que foram contratadas, pessoas que foram promovidas, pessoas que mudaram de uma área para outra, projetos entregues com qualidade que impactaram as indústrias. Então, vai ter um monte de caso bacana para contar aí desse período. Você comentou um pouco agora dessa questão das pessoas, né? Parte dos colaboradores para ajudar a fazer esse processo todo. Uhum. Existe desafio para para formar esses times? Como que você enxerga isso? Imagino que nas empresas de renome, né? No caso, você está contando Accenture, daqui a pouco chega na Vale, talvez tenha um processo de atração um pouquinho mais fácil. Mas como você, como especialista no mercado, enxerga a questão da formação dos profissionais? Que áreas que você percebe que os profissionais podem dar mais atenção? Qual que é o seu sentimento em relação a a nova onda aí de profissionais para trabalhar nesse mundo da engenharia, da parte de manufatura, automação, tudo isso que eu acho que é o hiperdigital, né? Porque a gente está no digital, mas tem gente que já está falando que tem um hiperdigital, que eu nem sei direito o que é, mas a gente tem que estar preparado. O que você enxerga aí? O desafio é grande. Você pega, por exemplo, agora a gente está lá no Pará, capacitando os jovens aprendizes em automação, na agenda de autônomos, caminhões autônomos. A própria Vale tem um programa. A gente tem um trabalho em conjunto, programa, a gente tem uma formação, tem o Instituto Tecnológico da Vale também. Você pega na época da Accenture, que a gente estava comentando, né? Tinha um desafio de conseguir recrutar pessoas que conhecem das tecnologias digitais. Então, a gente montava grupo, e aí nesse grupo as pessoas se inscreviam, fazia aquele treinamento e uma parte dessas pessoas já saíam de lá contratadas. Ou seja, as empresas acabam tendo uma ação de formação, tem que ter. Às vezes mesmo antes do profissional ser contratado, mas já faz uma entrega que também é um impacto social importante. Impacto social importante e tem que ter, porque infelizmente eu também faço parte da academia, né? Você sabe disso, sou professor na Fundação Dom Cabral, do Núcleo de Inovação e Tecnologias Digitais, mas a gente precisa ajudar nessa junção da academia com a indústria. O descasamento é muito... ainda existe. A indústria é muito rápida e está mais para frente, né? Então a gente precisa criar mecanismos de aproximação, a própria indústria compartilhar os desafios, que os alunos possam estudar, a gente ficar de olho também nesses alunos, contratar esses alunos. Então,
tem um exercício que a gente está fazendo muito bem feito hoje na Vale, mas que também era um desafio na época da Accenture, a gente também ia muito nessa linha, sabe? E eu lembro que quando, na época, teve a pandemia, né? Então, no meio da pandemia, então foi uma dificuldade enorme, assim, com relação a não só a atração de talentos, mas a retenção de talentos, porque as pessoas também começaram a trabalhar num outro modelo de trabalho para o mundo inteiro. Então, com Sim. isso também teve o desafio de retenção. A globalização na questão da mão de obra de profissionais hiperqualificados acelerou, né? Então, o cara pode trabalhar para qualquer lugar, tem um conhecimento, ele já começa a gente organizava na época em capabilities, né? Então tinha capability de IoT, capability de digital twin, capability de, sei lá, de robótica. Então hoje na Vale a gente fala das comunidades, né? Tem a comunidade de autônomos, tem a comunidade de automação, indústria 4.0. Então a gente está começando a montar essas comunidades lá também. Eu fiquei feliz agora, sem entrar muito em detalhe, mas esse termo comunidade foi cunhado num projeto da época que eu era da IBM. Legal. Que a gente trabalhou lá, que era para um grande banco aqui do Brasil. Que bacana. Eu adoro esse termo, acho que faz muito sentido. Tem um dedo muito importante aí do meu sócio, principalmente, e que ele era meu líder na IBM, e de todo o público de consulting na IBM, era mercado financeiro. E aí se espalhou, né? É legal. Espalhou. Assim que você... Sem eu saber, feliz. Eu tô usando. Não, eu fiquei... Agora, sabendo da história, é mais um motivo de usar. Acho que esse é o grande propósito aí que a gente, eu digo, profissionais, eu me incluo junto contigo, a gente faz as coisas para impactar mesmo, né? É um legado, né? E que isso se espalhe, crie modelos. Quanta coisa boa, por exemplo, o Accenture. Ó, você citou Siemens, Accenture, você citou a Onroll, né? Onroll. Aí agora a Vale. Falei da minha antiga empresa, da Logix, depois a Cash comprou. Você entende? Olha só onde vai. Então, que legal. Essa eu não esperava. Eu fiquei feliz mesmo. Assim. Bacana. Desculpa ter dado uma pausa aí. Mas legal. É porque você fala assim, nossa, será que isso vai dar em algum lugar? Aí quando você vê, você fala, de repente, com alguns ajustes, adaptação, as pessoas vão usando. Mas quando a gente fala em propósito e legado, é isso, né? É isso. Então, você está conseguindo, de alguma maneira, impactar positivamente as pessoas, a sociedade. E aí eu lembro que eu já estava na Accenture, eu fiquei 5 anos lá, quando depois do 3º ano, aí me passaram uma missão que não era só Brasil mais, aí já era uma missão América Latina, então além do que eu fazia, que eu liderava tanto delivery quanto negócios de alguns segmentos específicos, eram 11 segmentos, aí na época a gente foi lá montar uma estrutura comercial para atender todos os segmentos América Latina e que fosse só comercial. Então, na época eu brincava que você não trocava de chapéu, você acumulava chapéu. É isso que eu ia falar, te deram um presente ainda maior. Presente maior e mais uma responsabilidade. Mas só pegar o final, você falou que aí era o comercial. O primeiro chapéu não era meio que o PNL praticamente, era delivery. Fazer acontecer, negócio, ponta a ponta. Aí teve um segundo chapéu que era o comercial. Ainda no Brasil. Aí o segundo chapéu que era comercial era Latam. Entendi. Você tinha o Brasil e o Latam. Isso. Aí esse papel comercial Latam eu tive que montar a equipe. Aí trazer pessoas, ou puxar de outra área. Enfim, dá até para enxergar, né? Vamos fazer essa parada que você fez no Brasil. Foi legal, eu comecei a interagir com a turma do Chile, da Argentina, do México, grandes talentos também, né? Clientes bem interessantes lá que tinham na época. E aí eram todas as indústrias também? Aí nesse caso era, do segundo chapéu já que vai tudo... Já vai de uma vez. Ou seja, você tem... Mas aí dentro disso, as pessoas que trabalhavam comigo, os gerentes sênior, a turma que fosse... eles lideravam, às vezes, alguns segmentos. Sim, alguma região. Que a consultoria trabalha matricial, né? Isso, às vezes muito o pessoal não conhece muito, mas é uma rede, né? E é bem diferente, assim. É difícil. Sim. Eu demorei 6 meses para entender como é que era trabalhar matricialmente, porque até então, no meu passado, e até propriamente na Vale agora, é diferente do modelo de consultoria. A consultoria é muito matricial. Eu brinco. Mas depois que eu acostumei também, depois de 6 meses, eu gostei. O modelo matricial, ele se serve de dica, assim, né? Momentaneamente falando. As empresas que adotarem o modelo matricial e fizerem a gestão corretamente, elas têm vantagem competitiva, principalmente no mundo digital, de staff on demand, de alocação, maximizar
o uso da mão de obra, todo o uso de ativos, aí entra a questão das comunidades para facilitar e tudo mais, mas para quem nunca trabalhou dá uma dorzinha, principalmente quando passa a entender que tem no mínimo 2, passa a responder para 2 frentes, reportes, né? Aí de repente tem 4, e você fala, cara, por que eu tenho tanto chefe? Não é tanto chefe. Pode olhar assim, né? Ou pode olhar assim, olha quanta gente tem para me ajudar a fazer aquilo que eu posso. Praticar o desapego, né, também. Muito, muito curioso. Enfim, né, quando eu entrei na IBM foi onde eu tive a primeira experiência de trabalhar matricial, porque antes eu tinha um time, manda ver, eu trabalhava com soluções de Smart City, radar, multa de velocidade, essas coisas. Tinha muita engenharia e tal, bem legal. E aí, quando eu entrei na consultoria, eu fui no modelo matricial. Eu entendi rápido. Não quer dizer que eu me acostumei rápido também, igual você falou. Leva um tempinho. Eu falei, mas pergunta pra quem e tal. Aí acho que o pessoal das consultorias, eles são muito organizados, né? Eles sabem receber a gente. Aí eu fui bem feliz. Aí eu também agora eu não consigo pensar um modelo sem ser matricial. Não sei se isso é bom ou ruim, tá? Mas para mim é difícil pensar sem ser matricial. Eu acho interessante e tem sempre o desafio, né, de você conseguir liderar uma equipe grande num modelo matricial e liderar líderes também nesse modelo, né? Então, mas realmente foi desafiador e foi prazeroso, foi um período bem bacana. Até que surgiu um momento que a Vale já vinha me sondando. E eu aceitei sentar para uma conversa, né? Vamos conversar então. Deixa eu escutar, deixa eu ver aqui como é que é. Aí eu de cara já coloquei meu propósito. Quando eu falei do meu propósito, que não abria a mão dele, aí a contrapartida que vieram, eu falei assim, não, peraí, você vai conseguir impactar ainda mais. Porque além de impactar dentro da organização, você tem a Vale, quando você fala aqui no Brasil, Vale e Petrobras tem uma representação muito forte, sim, né? Então, estão em patamares diferenciados. A Accenture é gigantesca no mundo inteiro, sim, você tem 700 mil funcionários, Perfeito. Você tem uma puta da empresa, mas quando você chega e comenta no Brasil, realmente tem a Vale tem uma força. Eu nunca tinha sentado na cadeira da indústria, né? Então observa meu histórico aí, eu trabalhei com soluções para a indústria, consultoria para a indústria, empreendedorismo para a indústria, mas aí eu te sentei na cadeira da indústria. Passou para outro lado, fala, né? Passei para outro lado. Depois eu fui descobrir que não tem outro lado do balcão, que a mesa é redonda. Depois essa é outra conversa. Essa é boa, hein? Essa é outra conversa. Mas... E aí, dentro disso... Puta, gostei dessa frase. E aí, dentro disso, quando teve esse convite, eu falei, realmente, a Vale ela tem um impacto na sociedade muito grande, né? Que eu posso fazer positivamente. Com profissionais com um gabarito como o seu, com valores legais, né? Dá para ver aí até pela forma que você conversa, um pouquinho, né? Empreendedorismo. Poder empreender por trás, tendo essa potência. E aí teve um outro ponto também, que eu fui fazer o mestrado na Fundação Dom Cabral. Fiz o mestrado lá em Gestão Contemporânea das Organizações e o meu projeto, minha tese, foi Estratégia de Transformação Digital no Contexto da Indústria 4.0. Então imagina que eu já tinha um papel de advisor, de CIO, de COO, e ao mesmo tempo tinha feito esse mestrado. E aí você fala, agora que eu sentei na cadeira, na indústria, na Vale, eu tenho a oportunidade de colocar em prática. Colocar em prática, né? Tanto o mestrado quanto o meu papel de consultor. Eu fiz um manual de referência aqui. Vamos ver se dá certo. E agora, vai lá, senta na cadeira e faz, né? Aí. Então... E não podia nem falar que era alguém que fez, né? Sei que tinha feito. Então eu acabei topando esse desafio. Outra coisa que eu comentei também na época, obviamente que eu tenho uma carreira slash, que eu comento, né? Eu falei da cauda longa, mas carreira slash eu tô como professor e também estou na Vale, né? Aí tem as palestras, tem mentorias, tem mas acho que as empresas como o Vale buscam isso, Buscam, né? Não. A própria Accenture já gostava disso também, a Vale também. É claro que tem o desafio da gestão do tempo. Então você tem que ter uma boa disciplina, conseguir conciliar as coisas, né? Para não atrapalhar o core ali também dentro da Vale, mas acaba gerando um impacto positivo, a própria reputação da empresa, né? Não, eu acho sensacional, eu vejo movimentos das empresas, né? O pessoal às vezes usa um termo talvez um pouco mais acadêmico, ou mais do mundo do marketing, que é o Partner Lead Sales. Legal. Porque tem o Product Lead Sales, que é o próprio produto se vende, a caixinha do nível lá. Aquela parada vai vender para sempre. É um produto bom, todo mundo já sabe que serve, cara. Bota lá que alguém compra.
Aí tem o marketing lead sales, que é, pô, o produto está lançando, tá? Vamos fazer um pouco de marketing. E o outro é uma tendência que é o que vai acontecer daqui para frente. Os sócios, né, aqueles que lideram a empresa, abrir um pouco da empresa, até por ter eloquência, competência e saber fazer isso, e mostrar um pouco, porque fica mais próximo. Né? O quanto de comunicação que você já não fez, o quanto você já não ganhou ao dar para a Vale, né? Então, o quanto você já não ganhou ao ter dado lá na Accenture, feito essa troca. E eu acho que as empresas despertaram para isso. As empresas despertaram. Tanto é que, não só agora, mas antes também, as empresas, o time de comunicação e marketing, falou assim, pô, vem cá, vamos conversar, como é que a gente começa a aproximar a sua marca pessoal da própria marca da companhia, como é que a gente consegue elencar quais são esses tópicos, porque no final das contas você pega, né? O caso nosso na Vale. A Vale é uma empresa que a gente busca demonstrar aquilo que a gente tem feito, que é muito bacana no mercado, não só em termos de tecnologia e inovação, mas de impacto positivo na sociedade. A mineração ela é muito importante, relevante no nosso dia a dia. Difícil ter alguma coisa aqui dentro dessa sala que não tenha mineração envolvida. Desde o celular a qualquer coisa que a gente tem aqui. Então, a mineração faz parte, mas como é que a gente consegue voltar para um patamar que as pessoas tenham orgulho também com relação a isso? Então, para que isso seja possível, sim, tem que ter as lideranças dando a cara, contar a história, aproximar, ter uma escutativa também com a sociedade. E legal que eu vejo que algumas empresas, a liderança não é só uma questão do cargo, da liderança. Às vezes tem dentro das comunidades, vamos usar o termo, eles estimulam, falam, pô, tecnologia, ou, por exemplo, essa parte de inteligência artificial, tem cibersegurança, programação, muitas coisas de tecnologia. Acho que na Vale tem engenharia, deve ter bastante coisa aí. Deve ter umas 35 horizontais lá que dá para explorar. Cada líder que pode falar ali, e, por exemplo, você, talvez talvez não, né? Até pela posição, você vai chegar num extrato, né? Agora, o pessoal, poxa, como é que é trabalhar lá? Você, não, é que ele tá lá em cima, é meu suspeito. Deixa eu perguntar pro cara aqui. Aí, de repente, o cara fala, não, é legal, tem um propósito. Opa! Porque pro funcionário bom, querendo ou não, a gente espera que não venha nenhuma crise nem nada, mas quanto melhor o profissional, mais seguiu a dica que você deu de estudar, se aperfeiçoar, ele acaba escolhendo o meio que onde trabalha, né? Empregabilidade, né? Eu chamo de profissional blindado, ele fica mais blindado. Não é que não vai acontecer nada com ele, mas ele fica melhor, né? Empregabilidade, você chega num ponto que você praticamente escolhe onde você quer trabalhar, né? Mas eu sei que isso não é a realidade da maioria das pessoas, mas talvez é o que é possível evoluir nesse sentido. Agora, um ponto que eu gosto de comentar e que a gente fez ali na Vale é pegar, por exemplo, dentro do time hoje, sei lá, tem 250 pessoas do time próprio, mais uns 500, 600 parceiros. Então, ao todo, deve ter umas 800, 900 pessoas no time. A gente fez um trabalho agora de conectar qual que é o propósito desse time com o propósito da empresa e o propósito do indivíduo, das atividades que ele executa no dia a dia. Então, esse foi um trabalho bem bacana para justamente as pessoas colaborarem, participar dessa construção, criar uma identidade da área. Então, esse é um ponto de partida de engajamento super importante. E o que você percebeu você acha que demora mais esse resultado? Já teve percepções já de imediato? Percepção a felicidade de imediato. Da galera? Pô, agora eu vou trabalhar. Produtividade, felicidade da galera, sentir esse sentimento que faz parte, está construindo junto. Então, despertar esse sentimento de dono que a gente valoriza bastante. A gente praticou ali o diálogo aberto e transparente. Então, cada um colocando as ideias, independente, sem filtro nenhum, sabe? Então, é um momento de construção muito bacana que a gente fez e que isso já começa... Isso é um mecanismo importante, porque quando eu olho para os programas, para os projetos... Primeiro, vamos lá, né? Qual que é o momento que a gente vive hoje? Primeiro que desde 2019 a gente vem passando por uma transformação cultural muito grande. Então, fui falando aqui de alguns valores deles, né? Obviamente, alguns comportamentos chaves. Então, eu falei do sentimento de dono, falei da escutativa, diálogo aberto e transparente, empoderamento com comprometimento. Então, esses são alguns comportamentos chaves. Mas o fato a gente passa por uma situação que
segurança é um valor para nós, não abrimos mão, então a gente prefiro não produzir do que você ter um ambiente inseguro. Então, segurança... Colocar a segurança em sempre detrimento como ao resultado financeiro, por exemplo. Primeira coisa é segurança, é um valor para nós, só que também a gente está num momento que o mercado exige isso, que é competitividade. Sim. É uma dor na brutal, indústria, normal, e faz parte, competitividade e produtividade. Então a gente tem que conseguir conciliar numa coisa ou outra, e outra. Tem que ter essa ambidestria, trabalhar segurança e trabalhar competitividade. E nada melhor que eu ver a galera que faz, né? Porque assim, que eu falo assim, vamos ter uma ideia. Às 4 da tarde nós vamos marcar um brainstorm que vai até às 5h30. Não vai rolar, né? Agora, tem muita agenda da gente ser mais ágil, da gente ser... conseguir desburocratizar. Então, mas isso é um trabalho contínuo, correto? É um trabalho contínuo. Se você tem a visão, tem que ter uma boa gestão de portfólio, simplificar o portfólio, os projetos. Então, cada projeto tem um business case definido, um sponsor declarado da área de negócio. Porque senão, naquele momento onde tem as ideações, sai uma chuva de projeto, meio que acaba congelando a empresa, né? Tem um monte de coisa para fazer, mas nada sai. Né? Esse desafio que a gente tem de priorização, Sim. até por questão de austeridade, para a gente preservar o investimento da companhia. Então, quando a gente olha para isso, qual que é o caminho correto? O caminho é partir dos problemas, os desafios que tem das áreas de negócio, o que tem de gargalo na minha operação, e aí, dentro disso, eu vejo como que isso se conecta com a estratégia da empresa. E a partir daí eu começo a ver. Tem que ter uma rastreabilidade com as metas corporativas. Aí eu vou começar a ver assim, tá bom, eu vou utilizar a inteligência artificial, eu vou usar tecnologia A, B ou C, legal, né? eu vou revisitar o meu processo, mas eu vou fazer isso baseado os pilares ali já naqueles pilares, naqueles desafios, os gargalos. Dentro do, assim, sem o... Eu ia falar em quantidade, mas acho que é desnecessário. É assim, quantas pessoas mais ou menos trabalham? Eu ia falar quantidade de projeto, mas acho que é desnecessária essa informação. Mas assim, a gente está falando quantas pessoas que trabalham numa área que faz essa gestão de portfólio lá, para entender as demandas das áreas, seja internas de cliente. Qual que é o tamanho dessa difícil falar porque é descentralizado. A gente está no movimento de descentralização. A gente tem um movimento de descentralização dessa área de gestão integrada, mas eu diria que na minha área tinha mais de 300 projetos quando eu entrei. São 300 projetos. Quando eu entrei, tinha mais de 300 projetos. A gente fez uma limpeza em termos de portfólio, a gente reduziu para metade disso. Porque aí você fez aquela avaliação que você contou anteriormente. Tem um business case, tem um sponsor declarado, só que agora a gente tem metade e com maior valor do que tinha antes. Isso que é legal, né? Eu comento com o pessoal, né? Que é você tentar com a mesma coisa aumentar o potencial, né? O valor potencial, né? Se tudo você entregar ali, e gera mais do que aqueles 300 agora está bem anteriores. calçado, então a gente consegue ter ali ter um engajamento, alinhamento com a área de operações. Eu vou entrar na parte... Enfim, normalmente gera um pouco de restrição essa mudança inicial. Como você trabalhou a cultura, a área de pessoas trabalhou em conjunto, você chamou outras áreas, isso é um movimento específico da sua área ou é um movimento mais corporativo e todo mundo abraçou a causa? É um movimento mais corporativo, a gente está sendo provocado com relação a isso. Que aí facilita, é top-down, né? Vamos lá, mas tem uma agenda de change management, né, de gestão de mudança importante, então tem um trabalho sempre em conjunto com relação a isso, porque o que eu comento é o seguinte, né, por mais que a gente esteja revisitando o processo, e que também que a gente use as tecnologias, o pilar de pessoas é o mais importante. Você tem que ter um time engajado e capacitado. Então, eu comentei dessa agenda que teve de propósito, engajamento puro, capacitação. A gente está agora discutindo ali e montando todo um cardápio ali de capacitação, o que a gente quer para cada um, como é que fica. Então, eu falei que pro ano que vem, por exemplo, eu posso economizar em várias coisas, menos em capacitação do time. Isso daí eu não abro mão. Então é algo que eu realmente prefiro. Se tem um pote de dinheiro, eu prefiro destinar boa parte para isso. Porque aí volta lá na dica que a sua mãe dava, né? Pratica o conhecimento, porque dali que você pode otimizar, né? Tem até, eu não sou muito bom dos nomes, o pessoal tem a capacidade, você vai continuar pagando treinamento, os caras vão embora, né? E falou, imagina se ficasse aqui, né? Já ouviu essa daí? Um líder, coisa de japonês, assim, aqueles ditados japoneses. Chegaram no cara lá Isso é real, só não lembro de onde que tá? Qualquer coisa a gente pesquisa e põe na referência depois. Chegaram para um grande líder de uma empresa, eu tá aqui que era a Toyota, acho, tá? Uhum. Por que você vai continuar pagando um investimento
em capacitação. Olha só, 60% das pessoas que fizeram os treinamentos e teve investimento da empresa, e 2 a 3 anos depois saíram da empresa. Aí o líder respondeu, ele falou assim, imagina se eu não treinasse e elas ficassem aqui. Ou seja, se você não promove as pessoas, não fomenta, você vai ficar com o pior. Então usa naqueles 2, 3 anos, e aí eventualmente um pouco vai ficar, vai criando uma cultura, porque senão você fica o que sobra, né? Aí o que sobra, como é que você vai buscar resultado? Ter aquela competição. Aí, em vez de ter 300 projetos, você vai ter 8.000 projetos, né? É o que ninguém fez. Esse é o desafio, né? Acho que trabalhar com essa inteligência aí, né? Então... E que bom que as pessoas... Só para dar um gancho aí para você... Eu, dentro do mundo da consultoria, antes eu ia falar com o gestor do RH. Uhum. Aí, em menos de 5 anos, eu saí de falar com o gestor de RH e falar com o diretor de gente e gestão, e agora é pessoas. Olha que legal que está sendo isso legal. daí. Eu acho, o nome do departamento mudou. Foi mudando, né? E isso tem a ver com a transformação digital também, né, ao meu ver. Porque antes a gente olhava para os processos de RH. E hoje né, não é assim que a gente fala, né? Vamos colocar o cliente no centro. Quem que é o cliente desse canal todo aqui? Pessoas, né? A gente fala muito lá de ter as pessoas no centro, né? Esse é uma questão que a gente reforça bastante lá na Vale. Inclusive, tem um artigo que eu publiquei, está no meu LinkedIn, que são sobre os colaboradores no centro da transformação digital. Que legal. Então vou dar uma lida. Artigo, tá lá. Quantos colaboradores a Vale tem? 70 mil funcionários próprios, mais os parceiros, terceiros, chega a 200 mil. E em quantos países que tem atuação? Me apertou, mas vamos lá. Brasil, Oman, Malásia, Indonésia, tem escritórios comerciais isso também em China. Mas acho que em projeto, basicamente, 80% dos países do mundo deve estar. Tem Canadá, porque também tem a Vale Base Metals, né? Então, ok. Tem as... Então, tudo muito grande, né? Não sei quantos países. Boa pergunta, eu vou pesquisar. Mas tem bastante lugar aí espalhado. Se me desse as opções, eu ia colocar que tivesse maior quantidade, né? Muito top. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está num momento onde tem essa... uma questão muito forte em relação à inteligência artificial, né? E eu acho que tem muitas respostas dadas, mas acho que tem muitas perguntas pela frente. Como que você está organizando isso dentro do trabalho? Como que você enxerga essas questões na perspectiva, obviamente, de ganho de eficiência operacional para essa competitividade, mas também de embarcar as pessoas? Essa é a principal temática ou a mais disruptiva que está sendo tratada? Como que está sendo considerada aí? Vamos lá, a gente tem uma série de iniciativas voltadas para tecnologia e inovação e a gente tem buscado trabalhar adotar de uma forma eficiente as tecnologias digitais. Então, para isso acontecer, eu tenho que partir do problema de negócio, dos desafios, né? E aí, inteligência artificial, sim, é uma tecnologia importante, relevante. A gente já trabalha com ela desde, sei lá, tem mais 7, 8 anos na Vale. Tem uma comunidade lá de... Tem a comunidade, tem um líder de inteligência artificial dentro da Vale, que é o Alexandre Pigatti, lidera muito bem, cara, muito bom. E a gente tem o AI Center também em Belém, lá trabalhando várias pessoas, capacitando novas pessoas que venham fazer parte do grupo também. Tem mais, se não me engano, praticamente quase uns 140 casos de uso e projetos implementados com inteligência artificial dentro da Vale. Eu entendi. Vocês estão fazendo como se fosse um lab que aí ajuda a dar também referências. E aí tem os projetos implementados. Isso, alguns com AI Center, outros não. O AI Center não é um lab? Contém um lab? Ele é um... Como é que eu posso dizer? A gente tem os labs lá dentro, mas o AI Center ele é como se fosse um centro de referência técnica. Centro de referência. É um centro de referência técnica. Legal. Então, eu não sei a melhor palavra, depois o pessoal vai me corrigir quando assistir, mas para mim é um centro de referência técnica que vai além seja qual unidade necessária for, seja cliente, consegue acioná-la. E aí você tem aplicações distintas, você tem desde a aplicação de inteligência artificial para manutenção de equipamentos, manutenção preditiva, esse é um ponto. Você tem, por exemplo, a gente acabou de implementar agora, né, meu time de geotecnologia junto com o time do AI Center. A parte de inteligência artificial generativa para geotecnologia.
Então, até nessa agenda... Geotecnologia, aí eu sou um pouco leigo, só para ajudar. Ó, deixa exemplo, eu dar um quando faz exemplo que aquelas você vai entender. Entender o que tem, né? Olha o que meu time cuida também quando eu falo de geotecnologia. Sabe as barragens? Certo. As barragens têm que ter as sirenes. Perfeito. Se acontecer, a gente você tem que disparar a sirene. Certo? Perfeito. Então, dentro disso, meu time é responsável por instalar as sirenes, por manter essas sirenes e toda a solução que envolve ao redor disso, de tecnologia. Que vai desde o sensor, do instrumento, do radar, seja do que for, até a plataforma, o sistema de automação, a comunicação. Tudo isso conectado. Tudo conectado no CMG. No e aí já começa a usar a inteligência artificial. Já está usando agora vai alavancar no Geodoc. Ainda mais aquela questão da segurança, que é um dos pilares aí da empresa. Vai ao encontro da agenda de segurança e de demanda legal. E aí conecta no propósito que você falou. Ó, por que a gente começa? Impacta positivamente a sociedade. Que legal isso daí. Então, por exemplo, quando eu entrei, quando eu soube que essa área estaria comigo também, no início a gente fica preocupado, né? Porque é um tema de missão crítica. Sim, a gente sabe todo o histórico que já teve aqui no Brasil. E aí a gente... Mas também é a oportunidade de dar o salto para não acontecer para não acontecer. E aí eu fiz questão de ir nas duas barragens, por exemplo, que estavam eleitas com maior risco, N3. Fui lá, estão seguras, ok. Fui ver qual tecnologia tinha lá, o que precisava ter a mais. Até junho desse ano, a gente tinha que garantir a instalação das sirenes para conseguir ter as DCOs positivas, ou seja, ter a licença para operar, né? Ok. A gente conseguiu fazer em todas, tivemos 100% das DCOs, então um resultado fantástico. Esse ano é o único ano que não teve nenhum toque de sirene indevido. Então, isso é curioso. Teve outro dia com outra mineradora, isso aconteceu. Então, realmente é um negócio desagradável, né? Imagina, não aconteceu nada e a sirene toca, né? Então, é desagradável com a sociedade. É um tipo de ação que tem que tocar no momento certo, né? Tem que tocar no momento certo. A gente testa todos os dias, todas as sirenes. Nem precisaria ter isso. A legislação até não chega nesse nível, a gente faz além do que é pedido. Esse ano o time fez benchmark lá no leste europeu, foi em usina nuclear, fez benchmark no Japão, baita referência o Japão com relação a isso. Então, eu diria que hoje o que a gente tem de tecnologia nessa área é o que tem de melhor, tanto é que a gente compartilha em vários fóruns globais. E as pessoas vêm, as empresas vêm para poder copiar e ver o que a gente está fazendo. O que eventualmente pode ser um desafio, está se transformando em mais um legado de conhecimento, expertise, pesquisa. É um tema de missão crítica, a gente tem que manter a guarda alta sempre, né? Mas a gente está fazendo um belo trabalho. Que legal, parabenizar toda a equipe aí. E bastante gente ali. Esse tema já é sensacional, mas pelo que tem, qual um outro tema que você fala assim, olha, esse tema é um tema que é uma tendência, que vem oportunidades? Tem alguns temas que são super relevantes na mineração. Então eu falei desse exemplo de geotecnologia e emergências, mas eu vou te falar um outro exemplo aqui que são as minas autônomas. Quando você olha para a Austrália, você tem competidores com 60%, 70%, 80% dos caminhões autônomos. Quando a gente olha aqui para o Brasil, a gente não tá nem perto disso ainda, mas a gente precisava evoluir nessa agenda. Então é uma agenda que estava mais ou menos andando de lado, que a gente precisava destravar. Então, quando a gente fez essa análise, quando eu tive a oportunidade de entrar na Vale, e obviamente que isso é um tema estratégico, qualquer mineradora você vai ver que a agenda de autônomos vai estar lá, seja caminhão autônomo, seja perfuratriz autônoma, pátio autônomo, enfim. Então, dentro disso, a gente fizemos um trabalho junto, não só a VP técnica, mas a VP de operações, um modelo de co-liderança. Não é só tecnologia que lidera isso, é tecnologia, operação, engenharia. Então, a gente chamou a turma para trabalhar em conjunto. Isso não podia ser um projeto só de tecnologia, tinha que ser um projeto da Vale como um todo. Sim. E aí, fizemos isso. Pegamos, por exemplo, o Corredor Norte, que é onde a gente tem o maior EBITDA nosso, está concentrado lá no Pará. Então, a gente começou por Serra Norte, depois Serra Sul. E aí, por exemplo, só Serra Norte, a gente pegou lá de 14 caminhões, partir para 71 caminhões. Caramba, um percentual bastante agressivo em relação à base. Bem agressivo, milhões de dólares de investimento alto, só que com algumas centenas de pessoas que você tira da exposição ao risco, uma redução de custo e eficiência que impacta diretamente no C1 da companhia de uma forma bacana.
e uma agenda de sustentabilidade que reduz o consumo de diesel também. E considerando que vocês têm todo o programa de treinamento e capacitação, provavelmente essas pessoas foram São alocadas mais para de 1.000. outras atividades, né? Porque você tem Porque demanda vocês têm o você tempo tem inteiro. o reskilling e upskilling. Pra que né, você não vai... por que eu peguei esse gancho? Não é que a empresa pega e manda embora. Ah, Não, legal. Você Não, aloca pelo contrário. em outra atividade. E uma atividade que até é mais... talvez, vou usar o termo respeitosa por falta de outra. Reduz o risco, né? A pessoa se machucar, alguma coisa. Exatamente. E aí respeita mais, né? Só nessa agenda de autônomos, em Carajás, serão mais de 1.000 pessoas treinadas. Sensacional. Então, é um negócio bem, bem bacana que está acontecendo. Obviamente que depois disso a gente vai para Serra Sul, em Canaã dos Carajás. Tá aprendendo, né? Vai com a gente já tem Brucutu, que roda muito bem, com 15 caminhões autônomos, tem mais 14 em Carajás mesmo, e tem 5 agora em Capanema. Mas ainda, se for ver, é pouco versus aquilo que a gente pretende fazer. Só para eu fechar a figura aqui na minha cabeça, quando você fala caminhão autônomo, de uma aqueles caminhãozão fora de estrada lá, que carrega tem a roda minério, de 2 andares. Grande, é da Caterpillar ou da Komatsu. Aquela parada anda sozinha? Anda sozinha. E não é só o caminhão, a gente fala do caminhão autônomo. Não, são os veículos. Então, até em volta deles os equipamentos, tem que enxergar. Tem que saber, tem que parar e tal. A mina tem que estar preparada, tem que ter toda uma infraestrutura voltada para isso. Isso literalmente é uma brincadeira de gigante, né? Porque isso aí. Tudo Agora, ali é olha super, que interessante. Né? Você pega, por exemplo, no Pará, cara, que tem muita neblina, né? Ou condição adversa, chuva e tal. O caminhão autônomo continua, né? Ele não para. Não para. O convencional para. Que coisa fantástica, né? Essa é a importância do aplicação. E não tem a questão do risco, né? Com relação a acidentes. Só de remover o risco e a empresa tá com essa questão, já valeu a pena. Que milhão que vale a vida de alguém, né? Exatamente. Eu acho que nenhum. Exatamente. Só isso daí já seria o suficiente. Mas além disso, ainda tem esses outros ganhos que eu comentei, financeiros e sustentabilidade também. Então, eu dei esse exemplo que é a mina autônoma. Um outro exemplo é porto conectado. O que seria isso? A gente tem, por exemplo, tem vários portos. Tem um porto aqui no Brasil, tem Tubarão em Vitória, o TIG em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e CPBS também ali, né, perto do Rio de Janeiro, e São Luís do Maranhão. Fora do Brasil tem Oman e tem na Malásia. Eu tive a oportunidade de ir nesses portos. Esses são os portos da Vale mesmo, próprios, né? Próprios. Tem outros com parceria lá na China e tal, mas esses são os próprios. Dentro desses portos, a gente terminamos agora nesse ano o pátio autônomo no TIG, aqui perto do Rio de Janeiro. Projeto fantástico, entregando 50% a mais da taxa que estava combinada antes do projeto, uma agenda de segurança também fantástica. Então, assim, ele entrega aumento de capacidade e ele entrega segurança. Na Malásia, além de ter o pátio autônomo, a gente já tem descarregador de navio autônomo e vamos ter agora o carregador de navio autônomo. Então, o que a gente discutiu? Falou assim, tá bom, primeira coisa, o pátio autônomo do TIG, vamos fazer a mesma coisa em Tubarão, né, em Vitória, e vamos também replicar em Vitória, e vamos também voltar lá em São Luís e deixar do mesmo jeito. Quando você fala pátio autônomo, é o container, o posicionamento de container, o armazenamento, é tudo totalmente automatizado no pátio. Como se fosse quando a gente vê umas propagandas lá da Amazon, essas empresas de logística, só que fazendo paralelo, sim. Só que uma coisinha um pouquinho maior. Mais robusta pesada. Aí. Umas 200 toneladas a mais. Então tem isso. E o que a gente quer chegar no futuro é ter um porto autônomo. Você está chamando de porto conectado. Quando você olha aqui no Brasil, não existe nenhuma empresa que tenha um porto autônomo. Só que quando você vê... Isso já é uma realidade? É a realidade em Roterdã, Singapura e na Austrália. Eu ia falar, acho que na Holanda seria, né? Por causa do Holanda, histórico. Singapura e Austrália. São alguns lugares que já tem isso. Deve ter outros também, mas esses são os que a gente sabe. O navio chega, todo o processo é tudo feito... automatizado, todo autônomo. De cabo a rabo. Agora, a gente quer chegar nisso. Então a gente vai começar pelo TIG, no Rio de Janeiro, e depois a gente vai evoluir para esses outros. Desculpa perguntar, essas ações, elas são tecnologias de parceiros globais ou tem parte que é desenvolvida aqui? Ótima pergunta. Deixa um rastro, porque isso é importante para o Brasil, né? Ótima pergunta. Na Malásia, a gente usou a parceria no pátio autônomo, por exemplo, com a Izan, uma empresa alemã de engenharia, bem especializada, e realizou um excelente trabalho lá. Aqui no Brasil, a gente tentou tropicalizar
chamamos, né, uma empresa local de Belo Horizonte, chamada Lynx, do grupo TSA. Ela topou o desafio junto conosco e fez esse desenvolvimento. E no TIG foi feito com ela e performou super bem. Então, agora a gente tem uma solução implementada no Brasil para uma empresa brasileira. Ou seja, fomentou a indústria. Fomentamos a indústria local. Para você ter ideia, essa empresa, eu diria que talvez aí, depois o pessoal pode até me corrigir, mas grande parte da receita dela está atrelada à Vale. Não, projetos na Vale. Isso é um poder, e tem um poder muito centenas grande de que a pessoas. Vale e a Petrobras tem, né? De fazer as parcerias e fomentar novos fornecedores. Até pra... Isso é ótimo. Isso, claro que é. Para os dois lados. Imagina tu ter que pagar o alemão toda vez. Não, mas isso é ótimo. Eu sempre fui mesmo. Defensor de desenvolver a indústria local e tudo mais. É claro que também tem que considerar as parcerias globais. Então... Claro, mas aí dentro do projeto você fez a avaliação, né? Isso. Tem uma não é, então, por não é exemplo, porque você gosta, né? Tem uma avaliação. Agora claro. A gente está discutindo sobre carregador de navio autônomo aqui no Brasil. Ninguém tem a solução aqui no Brasil ainda implementada. Essa empresa topou fazer a mesma coisa. Então, começar a fazer os casos, as POCs. Então, talvez, sei lá, eu tenho 3 portas aqui. Será que eu testo um com ela e o outro eu pego o fornecedor lá de fora e faço no outro? Aí é uma estratégia que tem que discutir. É uma distribuição, mas enfim, o importante é que a automação, o uso de inteligência artificial, todo esse processo, essa visão é uma coisa que está presente aí, está presente. Dando diferença. E deixa eu ver o que mais. Tem um outro programa também bem interessante que a gente chama de usina modelo. Então eu falei de mina, falei de porto, agora eu vou falar de usina. A usina modelo, a gente está com uma parceria fazendo um trabalho que a gente selecionou a usina de Itabira. Itabira é onde tudo começou na Vale, né? A Vale tem 82 anos, ela começou em Itabira, Minas Gerais. E nessa usina modelo, a usina de Conceição 2, a gente selecionou 51 projetos para serem implementados até o final do ano que vem. Então, você imagina. Quando você vai falar isso, você está dizendo o seguinte, é uma usina modelo para a gente testar as hipóteses de inovação, novas abordagens. O objetivo lá é o seguinte. Ou novos produtos, o que seria? A usina modelo é o seguinte, 2 objetivos claros. segurança, ser referência em termos de segurança. 2, aumente capacidade. Como é que eu faço essa usina ter uma capacidade maior do que tem hoje, usando tecnologias? Né? E imagino que com menos impacto de meio ambiente, tudo isso. Então, o primeiro ponto o pessoal fez um mapeamento de processo muito bem feito. O time de operações junto com o time de tecnologia. Esse é um projeto, inclusive, que operações que lidera e a gente está junto na coliderança, mas eles que puxaram isso. E aí, dentro desse processo, imagina que tem uma série de gargalos, desafio, de problema. A gente começou a mapear onde que mover o ponteiro. E onde que ajudaria em termos de segurança e tal. Tem obsolescência, também vai ser tratado. Sim. E aí, nisso, a gente pegou uma série de projetos e priorizamos 51. É projeto pra caramba, né? Isso muito falar, projeto. né? Até o final do ano que vem, 50 para implementar. Beleza. E a relação entre eles também, né? E a relação entre eles. Já... Só que olha que interessante. Esses 51 projetos, eles em conjunto, eles têm um payback, um ROI inferior a 2 anos. Ou seja... É excelente isso na indústria. Sensacional. Excelente. Eu lembro quando eu trabalhava até com o setor alimentício, tinha uma regrinha que é tudo que é até 3 anos, passava. E se for 2 anos, eventualmente, pode ser payback em 2 anos, já está apurando o resultado, pode ser que antes mesmo de já começa apurar a coletar. O final, já começa o aprendizado, já vai para campo. E aí vocês põem na rede, eu né? já criei uma jornada self-funding. Aí já era. Aí você pega, beleza, eu tenho esses projetos para implementar. Mas que projetos são esses? Isso é uma estratégia sensacional para fazer inovação. Você testa as hipóteses. Sabe o que tem lá dentro? O dinheiro já está... Você já sai com o business case montado. Falou, ó, se nada imprevisto acontecer, o modelo já está testado. Aí pode fazer até no Excel, né? Qual que é o tamanho desse? Faz lá. Já foi, né? Já testou, né? E aí a gente já tem estratégia de escalabilidade, que saindo de lá já vai para Brucutu, já vai para Vargem Grande, então já começa a ver onde escalar. Mas dentro desses projetos, só para materializar um pouquinho, tem desde o Digital Twin da usina inteira, simular todo o processo da usina. Você tem uma realidade virtual para treinamento. Nossa, que legal. Você tem uma realidade aumentada para reduzir o tempo de manutenção.
tem inteligência artificial aplicada para... Ou seja, todo o hype cycle do Gartner lá de tecnologia, seja tecnologias gerais quanto da indústria, vocês conseguem testar. Robótica para inspeção. Sim. Em campo, os robozinhos andando lá, os robozinhos autônomos, os animals da vida. Então tem uma série de projetos. Então esse é um outro que também bem bacana, né? Quando a gente analisa. Tem vários outros que eu poderia citar, né? Eu acho que também um ponto importante é a gente pensar, a gente está tratando isso lá dentro junto com a vice-presidência de projetos, que é a gente ter ali o que a gente chama do IT, OT e T, que é você ter uma engenharia digital, operação digital e manutenção digital integradas. É você trazer desde a concepção do projeto, a simulação, o digital twin, pensar na integração não só vertical do RP até o chão de fábrica, a experimentação, do sensor até a nuvem, mas pensar na integração horizontal também. Toda essa parte da cadeia. Que aí, do ciclo. Imagina, claro que tem um esforço, vai levar um tempo. Agora imagina vocês poderem fazer as previsões dos projetos, até fazer as avaliações, né, dentro do portfólio do que vai ser implementado, usando como referência esse twin, todo aprendizado ali. Né? Exatamente. É quase que fazer uma eletrônica analógica / digital, isso aqui com uma usina inteira, né? E ter toda essa integração, né? Imagina, pra gente garantir. De volta, vamos fazer isso, o que vai acontecer? Não, aumenta aqui, tira aqui, você simular esses cenários, né? Isso é demais. Messi, eu acho que a gente explorou aí eu acho que até com mais profundidade do que eu imaginava, porque como essa parte da engenharia é um tema que acho que não é toda a galera que tem acesso, ainda mais nesse nível, né? Que é esse nível que você atua, que como você comentou, né? Acho que não tem nada nesse estúdio que de alguma forma não tocou algo, né, de mineração, né? Você contou toda a sua carreira e obviamente a gente acompanha e vê aí todos os direcionamentos, que seja muito próspero e continue sendo próspero. Queria pedir para você deixar uma dica para a galera que está começando aí no mercado, que tem nesse momento digital, seja para, obviamente, né, que queira conhecer também um pouco mais da Vale, o pessoal que quer se inspirar mais, conhecer um pouco mais desse trabalho que você vem fazendo academicamente, junto nas empresas como palestrante. Deixa uma dica aí pra galera, e aí eu já vou deixar o convite para uma próxima. Quem acompanha sabe que é tão rico os temas e as pessoas que vêm aqui, que eu brinco, eu vou fazer isso um dia. Vai ter um dia que vai ter algum episódio que eu nem vou participar. Se for o caso, a gente tira aqui o Movingcast, não importa, para levar isso, porque é muito legal. Enfim, eu fiz a pergunta de 12 perguntas, minha esposa vai brigar comigo, eu falo, Rodrigo, para de fazer pergunta, você me pergunta. Mas é isso, cara. Dá uma dica aí pra galera, e porque assim, certamente a sua jornada é de sucesso, né? Inspirar a galera aí de casa. Obrigado. Acho que assim, é difícil dar uma dica única, mas assim, acho que o primeiro ponto tentem entender qual que é o seu propósito de vida, quem você é, onde você está e para onde você vai. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Tendo esse autoconhecimento, aí eu acho que é importante, obviamente, acreditar nos próprios sonhos, ter resiliência, não parar em qualquer não. No dia a dia vão ter os obstáculos, vão ter as negativas, mas a gente tem que buscar e ter determinação para conseguir seguir em frente. A capacidade de nos reinventarmos, isso é fundamental. Então, de repente, se você está em um tipo de carreira que hoje você não está muito feliz, não está contente, não enxerga essa conexão, é possível sim você pivotar, você ir para um outro tipo de carreira. Então, eu fui dando aqui alguns exemplos, mas eu particularmente sempre gostei de trabalhar pensando como se a empresa fosse minha. Então, acho que isso faz muita diferença no dia a dia. E é isso, acho que se a gente praticar o bem, se a gente plantar o bem, naturalmente as coisas acabam acontecendo e o que eu puder ajudar também, contribuir, estou à disposição. Tem muita informação que eu compartilho gratuitamente, seja no meu LinkedIn, tem mais de 30 artigos lá publicados, tem a minha newsletter lá no LinkedIn sobre transformação e inovação, o canal do YouTube também, o meu site, carloseduardoboechat.com, ou seja, tem bastante forma de acessar esses conteúdos de uma forma gratuita. E claro, também
além do meu trabalho na Vale em si e também como professor na Fundação Dom Cabral, também realizo as mentorias, as palestras, os conselhos consultivos. Então, me coloco à disposição. Ou seja, ponto de contato para ter esse aprendizado e ter um pouco mais de informação são vários aí ali buscar, fica mais né? fácil. No LinkedIn consegue tanto deixar mensagem, tem telefone, tem WhatsApp, tem tudo lá. Muito legal. E aí, galera, ó, com essa dica de buscar a felicidade aí no trabalho, né? Implantar coisas boas aí, vamos encerrar o episódio de hoje com uma visão muito legal, uma pessoa que gera impacto aí na vida de milhares de outras pessoas através do seu trabalho, através da sua história, e que começou sabendo aí trilhar e organizar uma carreira de sucesso com empreendedorismo dentro da empresa, depois fora, e não conseguiu fugir do propósito, e aí o mundo corporativo convidou novamente, né? Obrigado, foi um prazer, muito legal mesmo, saí mais energizado de quando eu comecei aqui a agenda, isso é um sinal de que provavelmente vai chegar a boa energia para a turma lá. Eu que agradeço, Tamo fico junto. feliz e obrigado pelo convite, será um prazer voltar aqui novamente. Valeu. Galera, tchau, tchau, acompanhem aí e peguem as dicas que foram enormes e muito proveitosas aí. Tchau, tchau.